A Polícia Federal deflagrou uma nova fase das investigações sobre o desvio bilionário em aposentadorias e benefícios do INSS. 14 pessoas foram presas na operação de hoje. Entre elas, o secretário executivo do Ministério da Previdência. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão no escritório do vice-líder do governo no Senado, o Everton Rocha, do PDT, no Maranhão, e na casa dele, em Brasília. A PF pediu a prisão de Everton. O ministro André Mendonça, relator da operação no Supremo Tribunal Federal, negou o pedido. Ele concordou com o parecer da Procuradoria-Geral da República, que considera que ainda não há prova direta de que o Everton recebeu dinheiro ou comandou o esquema. A PF afirma que o senador é o sustentáculo político da organização criminosa. O Everton seria o responsável por ampliar a capacidade de influência e blindar o grupo chefiado por Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. A Polícia Federal cita como exemplo do papel de destaque do parlamentar um arquivo encontrado em conversas entre dois funcionários do Careca do INSS, com o título Grupo Senador Everton. Afirma ainda que o senador seria o beneficiário final, sócio oculto de operações financeiras estruturadas pela organização criminosa, recebendo recursos ou benefícios por meio de intermediários, alguns seus assessores parlamentares. A polícia também cumpriu mandados contra integrantes da cúpula do INSS. O STF decretou a prisão preventiva do secretário executivo do Ministério da Previdência, número 2 da pasta, Adroaldo Portal. Ele vai usar tornozeleira eletrônica e ficar em regime domiciliar por ser pessoa com deficiência. Adroaldo Portal foi afastado do cargo por decisão da Justiça. Ainda pela manhã, o governo publicou a exoneração do secretário executivo. Segundo a representação, entre outubro de 2023 e janeiro de 2024, houve créditos por meio de depósitos em espécie na conta de Adroaldo que totalizaram quase R$250 mil. A PF destaca ainda movimentações suspeitas de Vanessa Tocantins, chefe de gabinete do ministro da Previdência e ex-assessora do senador Everton. Segundo a PF, ela movimentou em um ano R$500 mil. A Polícia Federal também prendeu Alexandre Guimarães, diretor de Governança, Planejamento e Inovação do INSS, de maio de 2021 a abril de 2023. De acordo com a decisão, ele tinha posição intimamente vinculada ao núcleo servidores e atuava na administração de uma empresa de fachada utilizada nas fraudes. O advogado Eric Fidelis, filho do ex-diretor de benefícios do INSS, André Fidelis, também foi preso. A Polícia Federal incluiu Eric no conjunto de servidores públicos ou colaboradores que teriam atuado em funções operacionais essenciais para viabilizar a atuação do grupo criminoso no INSS. A PF prendeu ainda Romeu Carvalho Antunes, filho do Careca do INSS. Segundo as investigações, Romeu passou a ser o principal articulador do esquema depois da prisão do pai em setembro. A investigação encontrou mensagens que se referem a repasses de dinheiro para alguém denominado, abre aspas, o filho do rapaz, fecha aspas. Durante uma entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto, o presidente Lula disse que todos que tiverem envolvimento devem ser investigados, inclusive o filho dele. A decisão que autorizou a operação citou uma troca de mensagens entre o Careca do INSS e Milton Salvador, que teria se tornado sócio do esquema e também é investigado. Segundo a PF, em uma mensagem, o Careca do INSS fez referência à necessidade de se fazer mais uma parcela de pagamento de R$300 mil. E questionado por Milton sobre quem seria o destinatário, o Careca do INSS afirmou: o filho do rapaz. Em seguida, Milton envia uma mensagem ao Careca do INSS comprovando o pagamento dos R$300 mil para RL Consultoria e Intermediações Limitada. Na decisão, o ministro André Mendonça relata que a quantia seria destinada, pelo sentido das mensagens, ao filho do rapaz.
A dona da RL Consultoria e Intermediações é Roberta Luxinger. A investigação aponta que, ao todo, foram 5 pagamentos no valor de R$300 mil, feitos a pedido do careca do INSS, que totalizaram R$1,5 milhão. O ministro André Mendonça determinou que Roberta Luxinger seja monitorada por tornozeleira eletrônica. Hoje, em uma entrevista com jornalistas que cobrem o Palácio do Planalto, o presidente Lula foi questionado sobre o suposto envolvimento do filho, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, no esquema. Lulinha não é alvo do inquérito. O presidente defendeu o aprofundamento das investigações. Todas as pessoas que estiverem envolvidas diretamente ou não, elas vão ser investigadas pela Polícia Federal. Muitas das coisas estão em segredo de Estado. Eu, sinceramente, já li a respeito alguma notícia e eu tenho dito para os meus ministros e tenho dito para as pessoas que participam da CPI. É importante que haja seriedade para que a gente possa investigar todas as pessoas que estão envolvidas. Todas as pessoas. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. A decisão cita uma outra troca de mensagens entre o careca do INSS e Roberta Luxinger. A conversa ocorreu em abril deste ano, 6 dias depois da primeira fase da operação sem desconto. Roberta afirma: "E só para você saber, acharam um envelope com o nome do nosso amigo no dia da busca e apreensão." Em seguida, Antônio Camilo, o careca do INSS, responde demonstrando preocupação. "Putz." Na mesma data, Roberta envia mensagem dizendo: "E Antônio, some com esses telefones, joga fora." A publicitária Daniele Miranda Fontinelles também foi alvo de medidas cautelares e terá que usar tornozeleira eletrônica. O ministro André Mendonça apontou risco de fuga e afirmou que seria temerário não adotar qualquer medida constritiva em relação a ela, tendo em vista o seu elevado envolvimento com os negócios ilícitos do careca do INSS. Ela, por exemplo, recebeu dele quantia total de R$13.108.000. Segundo as investigações, Daniela estava viabilizando operações no exterior, especialmente em Portugal, para o careca do INSS. Há, nesse cenário, elevada probabilidade de que todos esses projetos tenham como real objetivo a lavagem, no exterior, dos recursos ilícitos obtidos na fraude. Ao todo, 14 pessoas foram presas hoje. Ainda faltam cumprir 2 mandados de prisão preventiva. Nesta fase da operação, os investigadores apuram os crimes de organização criminosa, estelionato previdenciário, inserção de dados falsos, ocultação e dilapidação patrimonial. A suspeita dos investigadores é de que, em 6 anos, o esquema ilegal tenha movimentado R$6,3 bilhões. Hoje de manhã, durante a operação, o ministro da Previdência, Volney Queiroz, do PDT, mesmo partido do senador Everton, se reuniu com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, no Palácio do Planalto. Em seguida, ele falou que não sabia do envolvimento do secretário executivo, Adroaldo Portal, no esquema. Surpresa, claro, e voltei aqui imediatamente para o Ministério e tomei a providência de pedir a exoneração dele e já encaminhei o substituto, que é o doutor Felipe Cavalcante. O senador Everton Rocha declarou que o Supremo reconheceu não haver provas de participação dele em práticas ilegais, ou melhor, ilícitas, ou recebimento de recursos irregulares. Disse também que colabora para o esclarecimento dos fatos. O advogado de Roberta Luxinger afirmou que ela jamais teve qualquer relação com descontos do INSS. Disse que Antônio Camilo Antunes procurou Roberta para atuar na regulação do setor de canabidiol, mas o negócio não foi adiante. E que as conversas ocorreram antes das revelações dos desvios do INSS e do envolvimento de Antônio Camilo Antunes na fraude. A defesa de Romeu Carvalho Antunes não se manifestou. Nós não conseguimos contato com as demais defesas. O Ministério da Previdência e o INSS declararam que vão continuar colaborando com as investigações e que